Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje o nosso convidado é o Dr. Jean Paulo Ismânio, que é procurador jurídico e coordenador do Centro de Apoio Criminal do Ministério Público. O Dr. Jean Paulo Ismânio esteve aqui em Bauru, está aqui em Bauru, na verdade, né, para ministrar palestras para o Ministério Público, os membros do Ministério Público, os membros do Poder Judiciário de Bauru e também aberto a todos os interessados. Me acompanha nessa entrevista a doutora Rossana Corione, que é juíza da primeira vara civil aqui de Bauru. Doutor Jean Paulo, uma satisfação da TV Prevê em tê-lo aqui no programa É Direito. A satisfação é toda minha, é um prazer poder estar aqui em Bauru, falando aí para estudantes, né? Para professores, para promotores, juízes, advogados, uma grande honra para mim. Doutor Jean Paulo, o senhor veio aqui para falar sobre a lei das cautelares do processo penal aqui para os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. O que está mudando aí nessa legislação, doutor? Olha, o processo penal hoje, ele tem uma nova formulação dessas medidas cautelares que inclui a prisão, né? A prisão preventiva, que a gente chama de prisão processual. E hoje, entre a prisão e a liberdade provisória, existem uma série de medidas cautelares que o juiz pode optar, né? Pelo recolhimento domiciliar, proibição de frequentar determinados locais, proibição de se aproximar de determinada pessoa, fiança que foi remodelada. Então são mudanças bastante importantes aí dentro do sistema. E na sua opinião, isso flexibilizou ou, vamos dizer assim, agravou ainda mais essa questão da prisão? Olha, como eu disse nas palestras, a lei tem aspectos positivos e negativos. O aspecto positivo da lei é dar ao juiz e aos promotores, advogados, um leque maior de medidas cautelares que não sejam a prisão, né? Então, antes o juiz ou ele deixava a pessoa presa ou ele dava liberdade provisória. Hoje ele tem, entre a liberdade provisória e a prisão, uma série de medidas, né? Como eu expliquei, algumas medidas que podem ser eficientes, né? Tem até uma grande novidade no nosso sistema, que é a monitoração eletrônica, que o juiz pode determinar ao acusado ou ao investigado que use a tornozeleira eletrônica para ele ser monitorado. Então há hoje uma possibilidade maior do juiz decidir em cada caso concreto qual medida restritiva ele vai aplicar. O que antes a gente não tinha, né, professor Said? E isso que a gente verifica de bom, né, doutor Ismânio? Porque antes o juiz ou era o caso de crimes graves e havia prisão, ou era algo considerado menos grave e ficava livre. Hoje o juiz teria, então, uma série de medidas que ele pode aí, entre aspas, estar controlando, verificando, fiscalizando a conduta dessa pessoa enquanto o processo tramita e até que se tenha uma decisão final. E dentre elas, é aquilo que provavelmente é o que vai acontecer, o monitoramento eletrônico seria talvez acumulativo com uma outra, que seria a forma de fiscalização, além de outros. Sim, né? Mas quais seriam os critérios aí no caso? Seria pelo tipo de crime cometido ou pela condição do acusado? Então, os critérios são os dois. O tipo de crime cometido, a lei exige que a pena máxima ao crime seja superior a 4 anos para prisão, né? E esse é um aspecto que nós achamos que é negativo da lei, porque existem muitos crimes que são considerados graves que ficaram impedidos de ter a prisão cautelar ou preventiva. Então tem, por exemplo, quadrilha ou bando simples, tem sequestro e cárcere privado, tem o crime de coação no curso do processo, tem muitos crimes de colarinho branco, né, que ficaram de fora da medida mais grave. Então a lei nesse aspecto ela é mais branda do que a lei anterior, né? Agora, além dessa questão da pena, também tem outros critérios. Se a pessoa já foi condenada anteriormente, ela pode receber, né? Se ela está ameaçando
mulheres, crianças, idosos, deficientes, né? Também pode receber medida cautelar, o que antes não tinha previsão, né? Então, hoje tem realmente vários critérios, né? Alguns mais restritivos, mais gravosos, outros não, outros mais brandos, né? E é importante, acredito, né, doutor Ismânio, nós deixarmos claro que essas medidas, elas vêm para, falando de prisões cautelares. Isso não significa dizer que acabou-se a prisão, não é? Porque quando nós tivermos uma sentença penal condenatória transitada em julgado, dependendo das condições do acusado, ele vai para o sistema penitenciário. Na verdade, essas medidas, elas estão relacionadas a uma prisão cautelar que nós falamos, porque ela é uma medida de proteção por alguma das situações que a lei prevê, né? E isso já se foi cogitado muito, né? Que com isso acabaram-se as prisões. Eu acho que não é esse, né? Não é essa interpretação que há que se fazer. O que as medidas cautelares elas vieram fazer é impedir, nesses casos que a lei autoriza, a prisão, entre aspas, provisória, que seria preventiva por uma situação qualquer. Agora, continua existindo a prisão por sentença penal condenatória, que é o que a Constituição exige, que ninguém será considerado condenado senão depois de uma sentença transitada em julgado, né? Inclusive, acho que é até salutar essas medidas, penso eu, né, doutor Bela, num momento até que estão ocorrendo uma série de críticas, né, com relação às diversas prisões que estão sendo feitas, justamente cautelares, para poder dar andamento a investigações. E nós tivemos recentemente um caso pelo Tribunal Regional Federal, né, do Sul, em que a pessoa foi, né, presa justamente na fase de investigações, né, e depois o próprio Ministério Público retirou a acusação, certo? E essa pessoa acabou de conseguir lá junto ao Tribunal Regional uma sentença favorável a danos morais, certo? Porque se não havia provas suficientes, né, certo? Não teria por que então ter toda a ação de prisão, né? Então seria este o caso, ou seja, nessa fase em que ainda não se tem a certeza da culpa de uma pessoa, o juiz poder tomar essas medidas cautelares mais flexíveis, vamos dizer assim, sem atrapalhar, é lógico, o curso das investigações, para que chegue a um resultado de que a pessoa realmente é inocente ou é culpada ou teve participação ou não. Seria isso? É isso mesmo. Exatamente. A questão é realmente a gente reconhecer que a prisão é uma exceção, né, que o direito do indivíduo é permanecer em liberdade e que essa prisão tem que ser decidida com critério, né? Então, cabe ao promotor, ao delegado, ao promotor e ao juiz analisarem cada caso concreto para que, se for o caso da prisão, ela poder ser decretada sem esse prejuízo, né, do indivíduo que ainda não tem a culpa dele bem informada. Sim. Né? Então, acaba expondo o indivíduo, sem dúvida nenhuma, certo? Precisa ver esse critério mesmo antes da decretação da prisão. Né? E aí isso vai ficar assim, vamos dizer, a critério do juiz. O juiz é quem opta qual vai ser a medida cautelar que ele vai adotar, dependendo, como o senhor falou, da gravidade da situação, do crime no caso, ou do possível crime, e também com relação à situação do acusado, né? É isso mesmo. Mas isso já era assim, né? Sempre, evidentemente, o juiz é que decide, continua sendo assim, né? O juiz é que tem que analisar, diante das provas e das discussões que as partes levam a ele, o juiz é que analisa e decide qual é a medida restritiva que ele vai aplicar. E hoje ele tem essa gama maior mesmo, né, de cautelares, e tem inclusive a prisão para esses casos mais gravosos. Agora, eu gostaria até de deixar bem claro certas situações, né? Muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas por que não investigou antes, né, com mais precisão, né, com mais cuidado? Mas há essa dificuldade também, né, doutor? Porque para, por exemplo, solicitar uma quebra de sigilo, né, certo? Bancário, telefônico, tem toda uma dificuldade para o Poder Judiciário também, né, doutora? De ficar constantemente solicitando essas medidas para auxiliar no processo investigatório, não é isso? Exatamente. E há algumas medidas que vão ser impostas independentemente de o investigado estar sabendo. Por exemplo, um caso de investigação telefônica, por exemplo, a escuta, a interceptação.
Não é uma medida que é cautelar, mas não dá para o indiciado ficar sabendo, porque, obviamente, se ele ficar sabendo, todo o trabalho se perde. Né? Então, há algumas medidas, e isso também foi ponto de discussão ontem na palestra, porque, em alguns casos, a lei diz que a parte, o investigado, o indiciado, o acusado, deve ser intimado, né? Então, há quem entenda que ele deveria ser ouvido previamente para depois o juiz decidir. E há algumas medidas que não tem como. No caso de urgência, e se o acusado, o indiciado ficar sabendo, obviamente que a medida perde a sua finalidade. Então, cada caso vai recomendar o procedimento adequado de acordo com a medida cautelar que foi estabelecida. Né? A interceptação telefônica está fora de uma lei específica, né? E ela é basicamente uma medida de investigação. Essas medidas cautelares, salvo o melhor juízo do 319 que vem ali, são mais de controle da situação do próprio acusado, indiciado. Né? Então, são medidas diversas. Nós temos outras medidas cautelares no Código de Processo também que estão fora, que estão mais ligadas à investigação e não tanto uma monitoração, entre aspas, assim, do juiz em relação ao acusado. Então, a grande modificação, me parece, que vem essas medidas no sentido de fazer com que o juiz esteja fiscalizando o dia a dia do acusado enquanto o processo caminha, independentemente da prisão. Porque a prisão fica fácil, a gente retira ele do meio, não temos mais problemas. Essas medidas não, elas vão exigir inclusive procedimentos de fiscalização, que é o que a gente foi levantado ontem até também na palestra. Né? Quer dizer, essas medidas serão efetivas ou não, de acordo com todo o mecanismo instrumental que nós tivemos aí de fiscalização. Né? Isso. Mas significa, no caso, né, doutor Ismânio, mais cautela, então, né? Nesse sentido de não acusar uma pessoa, né? Que tenha, que sem as devidas provas, né? Quer dizer, fica, vamos dizer assim, mais palpável, né? Até para o Ministério Público exercer a sua função enquanto acusador, né? Mediante diversas provas que forem colhidas durante essas medidas cautelares, é isso? É isso mesmo, eu acho que isso vai exigir de todos nós mais precisão. Né? Nós vamos ter que olhar essas questões de cautelares, de investigação criminal, de acusação, de decisão, com mais precisão, né? Com mais objetividade, procurar colher elementos mais apropriados para poder ter a melhor solução processual para o caso. Porque, inclusive, no âmbito nacional, nós tivemos também recentemente 2 anulações aí de processos, né? Que foi do caso lá do Castelo de Areia, também do Satyagraha, onde o Superior Tribunal de Justiça anulou todas as provas, anulou todo o processo, justamente por irregularidades na condução da investigação e do processo. Então, essas medidas vêm auxiliar nesse sentido, né, doutor? E é o que nós sempre comentamos dentro do Ministério Público, mesmo quando estamos falando com os policiais encarregados de investigação. Não adianta investigar de qualquer jeito, porque às vezes a gente sabe que a pessoa praticou o ilícito, só que a investigação tem que ser técnica, ela tem a gente tem que seguir as regras legais, tem que se amparar nas decisões judiciais para que a investigação possa ser tecnicamente bem feita e levar à solução da condenação. Né? Porque não adianta nada a gente presumir que a pessoa é culpada e sair investigando de qualquer maneira, porque depois lá na frente vão surgir brechas que acabam sendo bem exploradas. Com certeza. Pela defesa, e acabam surgindo essas soluções de nulidade e tal, que prejudicam todo o trabalho que foi feito. Sim, e aí também, quando chega ao judiciário, fica até difícil, né, doutora? Porque se houve má condução, vamos dizer assim, ou houve brechas, como o doutor Ismânio colocou durante o processo de investigação, aí fica complicado para o juiz também decidir pela condenação ou não de determinada pessoa, né? Porque nós vivemos um Estado de Direito, né? O Estado de Direito ele é regido pela lei. A lei ela impõe alguns limites e até onde se pode ir para a obtenção. Tanto que a Constituição prevê que nós não podemos condenar com base na prova ilícita. Né? Então, a ilícita é aquela que viola a Constituição, a lei infraconstitucional e etc. Então, todos nós estamos limitados
pelos limites da lei. Se uma prova, ainda que vier, ela é uma prova, mas se ela for obtida em detrimento do procedimento legal, infelizmente o processo vai estar contaminado, né? Nós tivemos inclusive um caso recente até aqui em Bauru, né? Certo, em que o indivíduo foi preso de forma cautelar, né? Está sendo acusado de ter sido aí autor de alguns delitos, né, que deixaram as pessoas despidas, né, e depois o verdadeiro autor foi preso, né, certo? Confessou o crime e esse que estava com a prisão cautelar foi liberado, né, vamos dizer assim. Então fica uma situação um tanto quanto estranha, né, doutor? Me preocupa, por exemplo, o caso da tornozeleira, né? Vamos supor, a pessoa... o juiz adota a medida, né, cautelar de, olha, precisa colocar a tornozeleira para seguir o indivíduo. Então ele vai ser reconhecido na sociedade como uma pessoa que está sendo patrulhada, vamos dizer assim, pelo poder judiciário, pelo poder de polícia, né, certo? Mas e depois, se a pessoa não tem a real culpa, certo? Como que fica a situação dessa pessoa, na sua opinião, doutor? Não, aí a gente tem que pesar dois interesses em jogo. De um lado tem o interesse do acusado, do investigado, mas de outro lado tem o interesse da sociedade de ter um processo penal com eficiência, de que uma pessoa perigosa possa ser monitorada, de que uma pessoa que está sendo acusada possa ser acompanhada, porque nós também temos que preservar a segurança social, a paz social, né, a segurança pública. Então, isso é que é objeto do nosso trabalho. Né, filtrar as questões para que a sociedade possa ter a sua tranquilidade quando necessário e para que isso ocorra, não há necessidade de ferir direitos sem que seja necessário. Então isso faz parte do nosso trabalho, mas também não dá para a gente pensar só na figura do acusado. Né? A gente tem que pensar na defesa da sociedade, porque às vezes a pessoa está sendo acusada de crime sexual, sim, às vezes está abusando de crianças, está praticando atos graves, latrocínio. Existem pessoas que estão sendo acusadas de crimes muito graves e que, se não houver uma medida de contenção, elas vão continuar praticando esses crimes muito graves. Então aí a gente precisa usar a medida cautelar. E uma outra coisa, talvez que é preciso que se fique claro, né, doutor Ismânio, é o seguinte, veja, não é todo o processo que terá uma medida cautelar do 319 instituída pela lei. Né? Nós teremos esse, salvo o melhor juízo, né, ressalvados aí, eu gostaria até de ouvir o senhor também, mas me parece que essas medidas, elas vêm numa situação intermediária. Bom, seria caso de prisão preventiva, mas como o crime não é tão grave, nós vamos instituir uma medida cautelar. Então, ou seja, não é todo o processo, toda a ação criminosa que vai ensejar a aplicação de uma medida cautelar, né? Não, isso então, mesmo. porque é o que acontece hoje também. Então, não são todos os crimes que nós estamos investigando, que tem denúncia, etc., que tem uma prisão preventiva. Então, como é que nós temos hoje? Algumas situações de crimes em que a investigação está sendo feita, mas não há necessidade de prisão, vamos pensar no sistema antigo, de prisão preventiva. Ele vai continuar tendo a vida dele normal, sem nenhuma restrição. A segunda situação, não, o fato é grave, por alguma das hipóteses legais, há necessidade de prisão preventiva. É o que nós tínhamos hoje, ou seja, ou eu não tinha nada, ou eu tinha prisão preventiva. O que me parece vem com a lei? Eu tenho situações que vão continuar exatamente igual. Não era caso de prisão preventiva, vai ter as investigações normais e ele só vai ser apenado ao final, quando a sentença for se condenatória. Segunda situação, nós estamos diante de uma situação de crimes intermediários, é caso de prisão preventiva, mas a lei não admite mais. Nós vamos impor, então, uma medida cautelar. E uma terceira situação, que hoje é caso de prisão preventiva e continuará sendo situação de prisão preventiva. Então, nós teríamos aí 3 situações, né? É isso mesmo. Então, não é toda a investigação que o indiciado ou o acusado será submetido a uma medida cautelar. Então, isso também eu acho que... Para a palestra, ontem eu cheguei a fazer uma pesquisa de números. A gente tem aqui no estado de São Paulo
cerca de 2,5 milhões entre investigações e processos criminais de primeira instância. As pessoas presas cautelarmente são 43 mil. Então, nesse universo de 2,5 milhões de casos, né, a gente tem só 43 mil pessoas presas preventivamente ou cautelarmente e 143 mil presos ao todo, né, definitivamente. Então, não são números alarmantes, são números bem tranquilos para a nossa população. Então, não há que se preocupar com esse excesso de cautelares, excesso de prisão, porque realmente são medidas de exceção, que são usadas em casos necessários mesmo. Não, é evidente, um ou outro caso pode surgir, né, de um erro, de uma situação que não foi bem analisada, mas dentre os casos, a maioria deles é muito eficaz o nosso sistema e para isso as pessoas podem ficar tranquilas, não há problema nenhum. E no caso, então, como o senhor bem colocou, vai exigir mais das polícias, né, doutor, que haja um aprofundamento no processo de investigação, inclusive com um maior rigor técnico, como o senhor colocou, sem né? dúvida nenhuma. Então aí as polícias têm que estar preparadas para essa função, para essa né? aplicação da lei, sem dúvida. Vamos aproveitar a sua vinda aqui, doutor, e questionar a sua opinião sobre as chamadas penas alternativas. Nós temos aqui em Bauru 2 juristas famosos, né? Um é o doutor Damásio, né, de Jesus, e também o doutor Tourinho, né? Certo? Fernando Tourinho, que defende muito as penas alternativas. E qual que é a opinião sua, e talvez até enquanto representante do Ministério Público, com relação às penas alternativas para aqueles crimes menores? Não, é uma grande solução, né? Eu conheço o trabalho do professor Damásio aqui, é um trabalho maravilhoso, ele tem, né, uma instituição que realiza esse trabalho, sim, com os presos, e eu acho que esse é o caminho mesmo, né? O que nós precisamos fazer é encontrar soluções corretas para cada caso. De fato, a prisão ela deve ser usada nos casos mais graves mesmo. Mesmo que o sujeito seja condenado, se houver uma alternativa, né, que seja mais eficaz, e às vezes tem pena pecuniária, às vezes é bastante eficaz, né? Uma reparação para a sociedade também tem eficácia, restrição de direitos. Então, são medidas salutares. Eu dou sempre um exemplo que, embora tenha acontecido na infância e juventude, mostra como essas medidas alternativas podem funcionar. Teve uma briga de futebol lá em São Paulo, tinha o jogo do Palmeiras com o Corinthians, aquela coisa toda de torcida, de violência. E tinham vários menores. O que o juiz fez? Ao invés de internar, que é privar de liberdade, ele aplicou uma restrição de direitos, ou seja, todo dia de jogo de futebol eles têm que prestar serviço à comunidade. Então, aqueles menores que se envolveram no problema, eles não assistem mais jogo de futebol do seu time, porque nesses dias, obrigatoriamente, eles têm que prestar serviço para a comunidade. Então, isso resolve o problema. Por quê? No dia a dia eles não são violentos. São pessoas que trabalham, eles são violentos naquele momento do jogo. Então, retirando isso, há uma possibilidade de encontrar soluções. A mesma coisa para os adultos, né? Às vezes a pessoa pratica o crime por causa da embriaguez ou por causa de drogas. Então, se a gente conseguir atingir a causa, né, vai ser muito mais eficiente do que simplesmente levar preso. Com então, certeza. eu estou de acordo. E também uma outra questão, doutor Ismani, com relação é bom deixar claro esse assunto também, que muitas pessoas pensam que pelo fato dela ser réu primário, né, ter bom comportamento, residência fixa, emprego, né, não significa que ela não possa sofrer uma medida restritiva, né? Até algumas decisões também são bem claras nesse sentido dos tribunais superiores, né? Certo? Ou seja, não é por conta dos bons antecedentes que, até em função do delito cometido, que ela vá, durante o processo aí, né, vamos dizer, ser tratado com liberdade, né? Ela pode sim sofrer uma medida restritiva, né, em função da gravidade do crime, não é isso? É isso. Continuam sendo os mesmos requisitos em tese, né? Sim. A gravidade do fato, a personalidade da pessoa, a situação social dela, tudo isso o juiz analisa. O que a lei faz é dar mais alternativas para o juiz de um lado
e por outro restringir a prisão cautelar a crimes de pena mais grave, né? Houve uma restrição a essa medida. Então é basicamente isso que a lei faz. E para o Ministério Público, porque o Ministério Público muitas vezes propõe a medida, não é isso? Esse, ou quase no curso ele propõe, olha, é necessário uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Então, o próprio Ministério Público pode propor para o juiz a medida, uma medida não tão penosa, vamos dizer assim, mas que seja eficaz no curso das investigações, é isso? É isso, é bom deixar claro que o Ministério Público ele tem a responsabilidade tanto pela garantia do cidadão, quanto pela eficácia do processo penal. E ele propõe ao juiz aquela medida que ele entende que seja adequada para o caso concreto. Então nós cumprimos a lei, como sempre fizemos e vamos fazer, e vamos procurar, dentro do Ministério Público, fazer uma atuação a melhor possível, né? Vamos procurar, dentro do texto legal, encontrar todas as soluções adequadas aí para cada crime. E normalmente o Poder Judiciário, doutora Rossana, acompanha a solicitação do Ministério Público, né? Porque, ou seja, que já vem de um processo que ele já está apurando, que ele já um processo investigatório. Então, quando ele propõe, já praticamente já está, vamos dizer assim, formatado aquilo que se raciocina em relação àquele processo. Então, normalmente o Poder Judiciário, é claro, agrega outros elementos, mas acompanha a solicitação do Ministério Público, né? O membro a instituição, o Ministério Público, ela é independente do Poder Judiciário e, portanto, a decisão do juiz não obrigatoriamente deve acompanhar aquilo que foi proposto pelo Ministério Público. Mas como o Ministério Público ele exerce uma atividade de isenção, né, pelo menos essa é a finalidade da instituição, no sentido de que a lei seja cumprida. Então ele atua, na verdade, como um fiscal da lei, buscando que a lei seja aplicada da forma como se deve. Por isso que muitas vezes, a grande maioria das vezes, se acata, se defere aquilo que foi pedido, porque é feito sempre com base nos dados concretos, com base na lei. E como o Ministério Público ele também tem essa imparcialidade, tanto que ele pode iniciar uma ação penal e, ao final, requerer absolvição por falta de provas, né? Então, diante dessa imparcialidade, existe sim essa possibilidade e sempre em razão dessa isenção, o posicionamento do Ministério Público geralmente é algo bem mais balizado, não parcial, sempre tendente a ser contra o réu. Sim. E por isso dá maiores elementos e uma base maior para o juiz analisar melhor e eventualmente modificar alguma coisa, deferir da forma que foi pedida. E acho que vem uma boa hora, porque nós estamos passando uma fase aí de várias investigações. Essa semana mesmo, semana passada, né? Foram várias investigações na área de saúde aqui no estado de São Paulo, deflagrada pelo GAECO, né? Do qual o Ministério Público participa, né? Certo, ativamente, e essas medidas cautelares, né, elas podem propiciar, então, justamente até uma ampliação do processo investigatório, não é isso, doutor? E quando que a lei entra em vigor? Dia 4 de julho. 4 de julho 4 já? de julho. É bom ressaltar, o GAECO é um órgão do Ministério Sim. Público, são promotores que realizam a atividade e que têm feito um trabalho muito importante nessa investigação de organizações criminosas pelo estado todo. São 14 núcleos de GAECO hoje e que têm realizado esse trabalho e vão continuar realizando com a lei nova a partir de 4 de julho, né, utilizando os novos instrumentos legais para a sua atuação. Tá ótimo, então. Eu gostaria de agradecer aqui imensamente a presença do Dr. Gianpaolo Ismânio, né? Gianpaolo, né? Na verdade italiano, né? Gianpaolo Ismânio, procurador jurídico e coordenador do Centro de Apoio Criminal do Ministério Público do Estado de São Paulo, que esteve em nossa cidade, né? Ministrando palestras para os membros do Ministério Público, os membros do Poder Judiciário, os interessados, né? Com relação à nova lei das cautelares do processo penal. Dr. Gianpaolo, muito obrigado por sua vinda aqui ao programa É Direito, a TV Prevê, certo? Esperamos que nas suas próximas visitas a Bauru também compareça
esclarecendo detalhes da atuação do Ministério Público e das modificações da legislação que porventura vierem a acontecer. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. E agradeço a doutora Rossana aqui, né, que me auxiliou mais uma vez nessa entrevista. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Eu peço a você, telespectador, continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.